hoje teremos um conteúdo um pouco diferente daquilo que eu costumo trazer por aqui, primeiramente porque falaremos de um livro de não ficção, Hábitos Atômicos, de James Clear, e em segundo lugar porque este vídeo será gravado em partes. E a minha ideia com este vídeo é fazer basicamente o seguinte: à medida que eu for lendo o livro, virei aqui comentá-lo, trazendo as minhas impressões de leitura sobre ele. Agora vamos falar um pouco sobre a introdução do livro, que é uma parte muito pessoal. O autor vai contar brevemente a sua história. Nós vamos ter contato com a vida dele a partir de quando ele estava mais ou menos no ensino médio, quando ele sofre um acidente muito grave. Ele jogava beisebol, era um dos melhores jogadores do time, só que um taco de beisebol acaba o acertando. Ele sofre graves fraturas, fica um tempo ali em coma e depois, quando ele volta, ele tem todo esse período de reabilitação. Então, imaginem o tanto de aulas que ele perdeu, até mesmo a posição social dele ali no time. Depois do acidente, a carreira dele, digamos assim, acabou decaindo. Mas ele tinha duas opções. Uma delas era se lamentar por isso e outra era tentar melhorar a sua vida com aquilo que ele tinha naquele momento. Depois ele vai para a universidade e essa sessão já é curta, eu estou resumindo ela ainda mais, mas ela é bem interessante. E no início da universidade ele não era uma estrela, ele era um aluno totalmente comum. Ele não tinha nenhuma inteligência acima da média, não era um gênio, nada disso. Mas ele queria se destacar, ele queria ser melhor, ele sempre teve essa vontade dentro de si. Isso é algo que ele enfatiza bastante. Então ele começou a pensar quais seriam as pequenas coisas que ele poderia fazer na sua vida que poderiam mudá-la. E novamente ele estava lá lutando por uma vaga no time principal da universidade. E aí ele começou a perceber que em muitos fins de semana os colegas saíam, beber, enchiam a cara e aí no outro dia não estavam com tanta energia. Então ele não saía, ele ficava no quarto dele estudando e no outro dia ele tinha mais energia que os outros para se destacar no esporte, nos estudos e tudo mais. Ele também começou a notar que quando o quarto dele estava arrumado, ele rendia mais, ele conseguia organizar melhor as suas próprias ideias na sua mente. Então ele tentava todos os dias deixar o seu quarto bem arrumado, enquanto os quartos dos colegas dele eram uma bagunça. E lá nos Estados Unidos é muito comum que os alunos morem ali na faculdade, e aí ele começou a perceber como essas pequenas coisinhas poderiam dar pequenas vantagens para ele, mas de pequena vantagem em pequena vantagem, ele ia acumulando uma vantagem significativa. Em resumo, ele vai terminar a faculdade jogando no time principal, ganhando um prêmio, se formando com honras. E aí aqui ele fala: 6 anos depois de eu ter sido atingido no rosto com um taco de beisebol, levado para o hospital e colocado em coma, fui selecionado como o melhor atleta masculino da Denison University, nomeado para a ESPN Academy All-American Team, uma honra concedida a apenas 33 jogadores em todo o país. Quando me formei, estava listado nos livros de registro da escola em 8 categorias diferentes. Naquele mesmo ano, recebi a maior honraria acadêmica da universidade, a medalha do reitor. E aí, você pode até pensar: legal a sua conquista, mas não é assim nada de outro mundo. E ele mesmo traz essa visão: você pode pensar que tudo isso que eu consegui não é grande coisa, mas naquele momento eu atingi todo o meu potencial. Eu fiz o melhor que eu pude e isso é grande coisa. Entendem que não é sobre ser o melhor entre todos, mas ser a sua melhor versão. E agora nós vamos para o primeiro capítulo, no qual ele realmente vai adentrar ali as ideias referentes aos hábitos atômicos. E de início o livro havia me passado uma impressão de que ele iria falar muito da vida pessoal dele, mas não, a partir de agora ele realmente se distancia bastante dela. De vez em quando ele traz uma menção ou outra, mas levemente, e ele já inicia esse capítulo chamado Surpreendente Poder dos Hábitos Atômicos, com uma seção de como o ciclismo na Grã-Bretanha foi mudado por um técnico que decidiu implementar
uma sequência de pequenas melhorias no dia a dia dos atletas, coisas realmente muito pequenas, mas que quando somadas todas juntas, resultavam em algo significativo. Então ele começou mudando, por exemplo, o calção que os atletas utilizavam, para que eles utilizassem calções mais confortáveis, mais compatíveis ali com o banco. Depois ele começou também a colocar álcool nos pneus das bicicletas para que elas tivessem mais aderência ao chão. Então ele começa fazendo coisas minúsculas. Porém, o fato é que a Grã-Bretanha, que tinha apenas resultados ruins, depois de algum tempo, com esse novo técnico, começou a ter resultados muito bons. Mudou totalmente a sua história no esporte. E uma das falas dele aqui no livro, que eu gostei bastante, é de que hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Ele bate muito na tecla de tentar ser 1% melhor a cada dia. Aqui tem um trecho bem legal que ele fala que essas escolhas determinam a diferença entre quem você é e quem você poderia ser. O sucesso é resultado de hábitos diários. Não importa o quanto você seja bem ou mal sucedido agora. O que importa é saber se os seus hábitos estão colocando você no caminho do sucesso ou não. O tempo amplia a margem entre o sucesso e o fracasso. Ele multiplicará o que cultiva. E algo legal desse livro é que muitos livros nessa ideia de autoaperfeiçoamento e tudo mais, eles são muito subjetivos. Mas este livro daqui, não, ele é muito claro, ele traz várias tabelas, gráficos, detalhes, explicações. Então, por exemplo, aqui ele mostra alguns acúmulos positivos que nós podemos ter em relação aos nossos hábitos e na segunda coluna, acúmulos negativos. Ele trabalha muito com essa ideia de listas. Olha só que interessante essa frase que ele cita aqui. Quando nada parece dar certo, verei o cortador de pedras martelando sua rocha talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas na 100ª martelada, a pedra se abre em duas. E eu sei que não foi aquela que conseguiu isso, mas todas as que vieram antes. Ele também dá muitos puxões de orelha no livro. Por exemplo, tem uma frase bastante forte dele que é a seguinte: vencedores e perdedores têm as mesmas metas. Então, o que os diferenciam? As metas são importantes? Sim, mas não adianta ter metas sem ter planos claros de como consegui-las e, sobretudo, sem colocar a mão na massa. E por isso ele vai pensar em um sistema de hábitos atômicos que vão te conduzir às realizações delas. E é claro que, como o livro se chama Hábitos Atômicos, o tempo todo ele está realçando o poder do hábito. E o poder do hábito é algo duplo, porque o hábito vai ter poder tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, se você tiver hábitos bons, você chega ao sucesso, mas se você tiver hábitos ruins, você vai ser levado ao fracasso. E a ideia nesse capítulo é justamente realçar esse impacto que o hábito tem, porque às vezes são coisas pequenas feitas todo dia que de início, a curto prazo, não parecem ter muito impacto. Mas o que ele quer que o leitor entenda nesse momento é que o impacto vem com o tempo. Aí o livro segue com por que seus hábitos moldam sua identidade. E olha só que interessante como ele traz várias figuras como exemplo. Aqui é uma figura chamada 3 camadas de mudança de comportamento. Então ele diz que a camada mais superficial é a camada de resultados. E aí nós temos um pouco mais profunda a de processos. Mas você só consegue mudar realmente quando você entra na camada da identidade. Ou seja, quando você muda não apenas aquilo que você conquista, não apenas aquilo que você faz, mas quando você muda quem você é. Uma coisa é dizer que sou o tipo de pessoa que quer algo. O que é muito diferente de dizer que sou o tipo de pessoa que é algo. E uma reflexão muito pertinente que ele traz em relação a isso é dizer que quanto mais orgulhoso você é em relação a algum aspecto particular da sua identidade, mais você vai trabalhar naquele aspecto. E ele traz um exemplo muito ilustrativo em relação a isso. Por exemplo, se você tem orgulho de ter o seu cabelo bonito, então você vai trabalhar mais e mais nesse cabelo. É claro que isso é só um exemplo bem simples, mas nós podemos pensar isso em diversas áreas. E aí ele traz vários exemplos falando sobre essa mudança de comportamento pensando na identidade. Então, o objetivo não é ler um livro, o objetivo é se tornar leitor. O objetivo não é só correr uma maratona, o objetivo é se tornar um corredor. Mas onde que entra o poder do hábito nisso? Basicamente, quanto mais você repete um comportamento, mais esse comportamento se associa à tua identidade. E aí ele explica que o processo de construção de um hábito se divide em 4 estágios simples.
o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa. Ele explica aqui também que ele se baseou em outros livros para chegar a essa conclusão, outras pesquisas, mas principalmente no livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. E olhem só quantas tabelas ele traz aqui no livro, porque ele vai realmente explicando de uma forma muito didática cada um desses estágios da construção do hábito. Então, esses 4 estágios, eles são divididos entre 2 fases. A primeira é a fase do problema e a segunda é a fase da solução. Então, na fase do problema fazem parte o estímulo e o desejo. E aí ele traz uma situação inteira como exemplo. Então, o estímulo dessa situação. O seu telefone vibra com uma nova mensagem de texto. Esse é o estímulo. O desejo é que você quer descobrir o conteúdo dessa mensagem. Então, tudo isso é a problemática. Aí, como que você vai solucionar essa problemática? Vamos para a etapa 3, a resposta. Você pega o seu telefone e lê a mensagem. E aí, a etapa 4 da fase da solução é que você satisfaz o seu desejo de ler a mensagem, pegando o seu celular e lendo. E aí, ele vai pensar como que nós podemos utilizar essa estrutura ao nosso favor para a criação de bons hábitos. E aí, ele pensa em 4 leis. A primeira lei, a lei do estímulo, que é torná-lo claro. A segunda lei, a lei do desejo, que é tornar algo atraente. A terceira lei, a lei da resposta, que é tornar isso fácil. E a quarta lei é a lei da recompensa, é tornar isso satisfatório. Ou seja, em resumo, o seu hábito tem que ser claro, atraente, fácil e satisfatório. Não necessariamente que ele tem que ser 100% cada uma dessas características, mas o fato é que você tem que tentar deixá-lo o máximo possível encaixado em cada uma delas. Não é sempre que você vai conseguir deixar um hábito super fácil, mas o que você poderia fazer para deixá-lo o mais fácil possível? E aí ele vai dar vários exemplos. Uma das coisas que ele fala é que ele sabia os benefícios da maçã, ele comprava várias maçãs para a casa dele, mas essas maçãs apodreciam todas num cesto de maçãs, porque elas não estavam em um local visível. Então, para deixar esse hábito de comer frutas mais fácil, ele começou a deixar as maçãs que ele gostaria de comer sobre a mesa à noite, e aí no outro dia, quando ele levantasse e tomar café, ele as encontraria lá, e aí ficaria muito mais fácil de ele se lembrar de comê-las. Então ele encerra essa parte realmente dizendo isso, que você precisa sempre se perguntar durante a criação de um hábito, como deixá-lo mais claro, como deixá-lo mais atraente, como deixá-lo mais fácil e como deixá-lo mais satisfatório. E então ele começa a primeira lei, como deixá-lo claro, se referindo, é claro, ao hábito. E a primeira divisão se chama O Homem que Não Parecia Bem e traz uma história muito curiosa de uma mulher que trabalhava como paramédica, e aí ela chega para o seu sogro e diz: não gosto da sua cara. E ele, super bem-humorado, responde que também não gosta dela, mas o fato é que, de fato, ele estava passando mal, por mais que nenhuma outra pessoa ali tivesse notado, nem mesmo ele. Então, ele é levado ao hospital com a insistência da mulher. São feitos alguns exames e, de fato, ele estava muito mal. E eu gostei muito que o capítulo já começa com esse mistério. O que essa mulher viu que ninguém mais reparou? Só que percebam que ela era paramédica, então ela tinha uma bagagem, tinha uma experiência relacionada à saúde. Ela teria claramente essa facilidade de identificar quando uma pessoa está doente ou não, mesmo que ela não soubesse dizer como que ela sabia, de forma inconsciente. E aí o James Clear vai bater muito nessa tecla de que há vários estímulos que nos fazem ter determinado pensamento. Só que muitas vezes nós não nos damos conta de quais são esses estímulos. E é interessante conhecer eles porque, de certa forma, quando nós vamos decifrando o nosso inconsciente e tornando-o consciente, nós vamos nos entendendo melhor e, consequentemente, melhorando nossa relação também com o mundo externo. Ele vai dar outros exemplos também, como quando curadores de museu, apenas por baterem o olho, conseguem identificar se uma obra é falsa ou não. Nós vamos vendo que essas habilidades dessas pessoas estão conectadas com a experiência, com a profissão, com a vivência delas. Os estímulos são muito particulares e muitas vezes os estímulos vão acionar hábitos. E é claro que sejam bons ou sejam maus, e algo sobre hábitos é que muitos deles estão conosco há muito tempo que nós nem percebemos. Nós nem nos damos conta. E muitas vezes a primeira etapa de uma grande mudança vai ser você se dar conta do que é que você precisa mudar, você ter essa consciência. Portanto, ele vai propor que nós façamos uma reflexão sobre a nossa rotina. Ele vai sugerir que nós façamos uma lista com
todas as atividades do nosso dia. E aí, depois que nós fizermos essa lista, nós deveríamos colocar um sinal de mais para aquelas atividades que forem positivas, sinal de igual para aquelas atividades que não são nem ruins, nem boas, que estão ali na média, e um sinal de negativo para aquelas que são ruins e que nós precisaríamos mudar para ter uma rotina, para ter uma produtividade, uma vida melhor. É realmente um processo de reflexão, pensando como eu posso tornar esse hábito que está ali mais ou menos em algo melhor. Como eu posso tornar esse hábito que está ruim menos pior, aos poucos. E dentro dessa lista de hábitos, pensando no processo de reflexão sobre eles, nós temos que identificar quais são os estímulos que nos levam a fazer determinada atividade. Bom, essa lista dos hábitos é bem fácil de se fazer e que nós temos que excluir ou modificar aqueles hábitos ruins, nós também já sabemos. A ideia para resolver isso que ele vai dar aqui é muito legal, ele vai dar essa ideia na próxima sessão, que é o empilhamento de hábitos. Seria você adicionar um hábito bom ou um passo que te leve a um hábito bom a um hábito que você já tem. Vai ser muito mais fácil para você conseguir manter o seu novo hábito se ele estiver atrelado a algo que você já faz. Eu gostei muito dessa sessão que se chama A Melhor Maneira de Criar um Hábito, não apenas por isso do empilhamento de hábitos, que é algo que realmente funciona, como também da maneira com que ele estabelece uma necessidade de termos um compromisso com o nosso hábito novo. Então ele sugere que quando a gente quiser começar alguma coisa, fazer algo de verdade, não apenas fazer aquela lista de desejos, mas fazer um planejamento, é necessário estabelecermos o dia, a hora e o local. Da mesma forma que nós faríamos se tivéssemos um compromisso com outra pessoa, devemos fazer ali para termos esse compromisso com nós mesmos. Na próxima sessão ele vai falar muito do ambiente, a sessão se chama A Motivação é Superestimada, o ambiente é mais relevante. Ele vai trazer vários exemplos aqui, mas há uma frase que eu gosto muito que é: o ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. E aí outro dado que me interessou é o seguinte: o corpo humano tem cerca de 11 milhões de receptores sensoriais, aproximadamente 10 milhões deles são dedicados à visão. Ou seja, aquilo que nós vemos, o nosso ambiente é de suma importância. E ele vai dar algumas ideias, por exemplo, se você quer praticar violão com mais frequência, você precisa colocar esse violão em um lugar que você veja, não em cima do teu guarda-roupa, embaixo da sua cama, mas ali na cozinha, na sala, em algum lugar que você passe e bate o olho, porque isso vai acentuar a sua memória de que você iria fazer aquilo, de que você planejou fazer aquilo e, consequentemente, também vai acentuar a possibilidade de você realmente fazer aquilo. Na próxima sessão, chamada O Segredo do Autocontrole, ele vai trazer muitos dados científicos, eu gostei muito. Ele diz que pesquisas revelam que 35% dos militares no Vietnã haviam experimentado heroína e 20% estavam viciados, ou seja, é um número bastante significativo. Mas quando esses soldados que haviam sido usuários de heroína voltavam para casa, só 5% retomava o vício dentro de um ano e apenas 12% recaía dentro de 3 anos. Em outras palavras, aproximadamente 9 entre 10 soldados que usavam heroína no Vietnã eliminaram o vício quase da noite para o dia. E aí, alguns estudiosos vão sugerir que essa não continuação do vício, essa eliminação do vício, se deu devido à mudança do espaço. Eles saíram do Vietnã e retornaram para os Estados Unidos. Trocou-se esse espaço, trocou-se o ambiente e, consequentemente, toda a atmosfera, no sentido da pressão, de estar com a família e tudo mais. E isso realça fortemente esse impacto que o ambiente tem sobre nós. E nós pensamos muito isso em ambiente físico, mas hoje nós vivemos em uma era extremamente tecnológica, então é imprescindível que pensemos também no ambiente virtual. Quem eu estou seguindo? Quem eu estou acompanhando? Essa pessoa é relevante para mim? E fiquei bem contente em perceber que uma das estratégias que ele mais indica aqui eu já fazia, que é o empilhamento de hábitos. Basicamente, o que eu comecei a fazer há um bom tempo atrás e deu certo foi acoplar um hábito novo em um hábito que eu já tinha, e esse hábito que eu já tinha estava absurdamente consolidado. Eu tomo meu café comendo alguma coisa, só que eu sempre termino de comer antes de terminar o café. E aí eu fico ali alguns minutos tomando café sem fazer nada, e eu acabava muitas vezes ficando ali vendo redes sociais. Então eu decidi que nesses minutos finais, ali tomando meu café, eu iria ler um pouco. E
E deu super certo. Agora, se eu não pego o livro ali de manhã, eu realmente sinto falta de algo. E para mim, um hábito consolidado é aquele hábito que quando você não faz, você sente falta. E de forma geral, eu já estou aqui bem avançada na leitura do livro e eu estou gostando muito da organização dele, porque pode não fazer muito sentido, mas eu gosto muito de livros bem divididos em capítulos. Pode ser que um livro não dividido em vários capítulos e um livro dividido em vários capítulos tenham exatamente o mesmo número de palavras, de páginas, mas parece que a leitura flui mais rápido quando ele é dividido, porque o texto parece estar mais organizado. E vamos então para a segunda lei para estabelecer um hábito, que é torne-o atraente. Este capítulo é como tornar um hábito irresistível. E novamente ele vai falar muito dessa ideia do empilhamento ou empacotamento de hábitos. E há uma frase que acredito que resume muito bem isso que ele fala, que é: o princípio afirma que comportamentos mais prováveis reforçarão os menos prováveis. E o planejamento para começar a fazer isso basicamente seria: depois de, e aí inserir o seu hábito atual, eu irei, e aí inserir o seu novo hábito. Porque torna-se muito mais fácil do que você fazer algo totalmente novo, totalmente isolado. Ele também explica bastante nessa sessão como que funciona a dopamina. E a próxima sessão é o papel da família e dos amigos em moldar seus hábitos. E eu gostei muito desse capítulo porque ele vai falar de enxadristas, jogadoras de xadrez muito famosas, muito importantes para a história do xadrez, principalmente para o incentivo de meninas dentro do esporte. E eu também sou enxadrista, já joguei mais de 100 torneios de xadrez e eu fiquei muito contente em ver essa parte aqui falando disso. Eu não sabia que teria, então foi uma surpresinha. Ele vai trazer a história de Laszlo, que era um húngaro que não acreditava que se nasce gênio. Ele tinha um mantra que era o seguinte: um gênio não nasce, é educado e treinado. E partindo desse princípio, ele tinha essa ideia de que ele conseguiria criar gênios. E ele acreditou que o xadrez seria esse campo frutífero para treinar, educar e incentivar as suas filhas a desenvolver uma genialidade. E realmente deu certo, não demorou muito para que as filhas dele estivessem no topo da lista das melhores do mundo. Inclusive, uma das filhas dele é considerada a melhor mulher na história do xadrez. E aqui o James Clear vai dizer que nós imitamos os hábitos de 3 grupos em particular: os mais próximos, a maioria e os poderosos. E o primeiro grupo com o qual nós vamos ter contato é o grupo dos mais próximos, que geralmente serão a nossa família. Por isso, sim, a família vai ter um papel fundamental. É claro que depois você vai poder dar os seus próprios passos, mas inicialmente essa base é de suma importância e é nesse momento que muitos acabam saindo na frente porque tem uma base mais forte do que outros. Muitas vezes vai ser uma pressão invisível porque você realmente não vai se dar conta da influência na tua família para as tuas decisões. Você vai achar que aquela decisão é sua, só que pode ser que seja uma decisão que foi sendo construída ao longo do tempo, consciente ou inconsciente, por meio desse teu convívio com a tua família. Mas em determinado momento da sua vida, você vai poder escolher com quem você vai estar e os grupos com os quais você vai conviver. E aí vai muito de você escolher bem, porque os seus hábitos também serão moldados a partir dos hábitos dos grupos com os quais você convive. E é claro que hoje em dia nós podemos pensar isso muito na internet, no ambiente virtual. Quem você está seguindo? Quem você está acompanhando? É importante refletir sobre isso porque essas pessoas vão ter uma influência muito grande sobre você. E muito disso também vai se dar porque nós humanos temos essa necessidade de sermos aceitos. Então nós vamos muitas vezes reproduzir comportamentos para que nós possamos se encaixar em determinados grupos. E na sessão Como Descobrir e Corrigir as Causas de Seus Maus Hábitos, ele vai nos dizer que muitos hábitos estão intrinsecamente conectados a emoções e que os hábitos são atraentes quando nós conectamos eles a emoções positivas e eles podem ser considerados ruins por nós, mesmo às vezes sendo bons quando nós associamos eles a emoções negativas. Só que é claro que esse processo de associação, na maioria das vezes, é totalmente natural. Então o segredo vai estar em nós tentarmos, nem sempre conseguiremos, mas vamos lá tentando, fazer essa associação de uma energia positiva aos hábitos que nós queremos manter. E chegamos à terceira lei, que vai falar de como fazemos para deixar um hábito mais fácil. E ele vai começar com a sessão Caminhe lentamente, mas jamais recue.
James Clear traz um exemplo bem legal falando de um curso de fotografia no qual o professor dividiu a sala em 2 grupos. Um grupo seria avaliado pela quantidade e outro grupo pela qualidade. O grupo da quantidade deveria tirar várias fotos. Por exemplo, para tirar a nota A, deveria apresentar 100 fotos. Para tirar a nota B, deveria apresentar 90. Para tirar a nota C, 80 e assim por diante. Enquanto o grupo da qualidade teria que apresentar uma única imagem, mas essa imagem deveria ser praticamente perfeita. No final, o professor ficou surpreso ao descobrir que todas as melhores fotos foram produzidas pelo grupo da quantidade. Ele vai traçar algumas teorias sobre isso, pensando principalmente que o que levou esse grupo da quantidade a alcançar tal resultado foi a prática, porque como eles tinham que tirar várias fotos, eles treinaram muito, enquanto o grupo da qualidade ficou planejando muito, pensando muito, pesquisando como fazer essa melhor foto de uma vez só. Nessa parte, ele também vai falar de uma dupla muito pertinente para pensarmos os nossos hábitos, que são o movimento e a ação. Ele diz que o movimento, por mais que seja útil, não vai trazer o resultado efetivamente, mas ele pode causar uma falsa sensação de que se está adquirindo aquele resultado. E isso é problemático porque aí você se contenta. Explicando melhor em linhas claras, com o exemplo que ele mesmo dá aqui, se eu descrever 20 ideias que eu tenho para artigos, para escrevê-los, eu tenho aí um movimento. A ação é quando eu realmente escrevo-os. Ou então, quando eu estou ali conversando com vários possíveis clientes. Isso é um movimento. Estamos na direção certa, mas não é a ação de fechar o contrato com aquele cliente. E eu relacionei isso com o excesso de planejamento que nós vemos hoje em dia. Há uma energia muito forte dedicada ao planejamento e muitas vezes uma energia mais fraca dedicada à execução. E ele fecha esse capítulo retomando o exemplo que ele deu sobre a fotografia, afirmando que o que torna um hábito fácil é a repetição. Então, quanto mais nós repetirmos determinada ação, melhores nós seremos naquilo, mais acostumados ficaremos com aquilo e, consequentemente, aquilo ficará mais fácil para nós. E algo que ele fala que eu achei muito relevante é que ele ouve muito a pergunta: quanto tempo é preciso para construir um novo hábito? Mas o que as pessoas deveriam estar perguntando é: quantas vezes são necessárias para formar um novo hábito? Então, a forma mais prática de você consolidar o seu hábito, de você aprender, de você conseguir algo, não é você planejar demais, mas é você tentar várias vezes. A prática será um caminho muito mais curto do que o planejamento. Depois teremos aqui a lei do mínimo esforço. Ele nos diz que a verdade é que a nossa verdadeira motivação é sermos preguiçosos e fazer o que é conveniente. E apesar do que o mais recente best-seller de produtividade lhe dirá, essa é uma estratégia inteligente e não estúpida. Como assim? Nós teremos mais chance de termos sucesso no hábito que queremos adquirir se nós tornarmos ele fácil, porque somos preguiçosos por natureza. Alguns mais, alguns menos, mas todos de alguma maneira querem um caminho mais fácil. Porque toda ação requer energia e quanto mais energia nós gastamos em uma ação, mais difícil, mais complicada, mais complexa ela é. Por outro lado, quanto menos energia nós gastamos, mais nós vamos deixando-a no automático. Por exemplo, por que nós gastamos tanto tempo deslizando as telas dos nossos celulares? Porque é fácil, é conveniente. Você vê ali uma informação sem fazer um esforço de ir pesquisar a fundo por ela, ler muitas coisas sobre ela. Só que essa ideia, segundo James Clear, não pode ser confundida com a ideia de fazer apenas coisas fáceis. A ideia é tornar o seu hábito mais fácil possível. Não significa que todas as etapas dele serão super simples. Muitas coisas são coisas do nosso dia a dia, então aqui ele até fala disso sobre a preparação do ambiente para o uso do futuro, dando um exemplo de um homem que as pessoas acreditavam que era extremamente proativo, mas ele dizia que ele era apenas preguiçosamente proativo, porque ele sempre empacotava uma tarefa, aquela tarefa que ele já estava executando ou iria executar. Por exemplo, se ele tinha que lavar o box do seu banheiro, ele ia lá, tomava o seu banho e no mesmo momento ele já lavava o box. Porque era quase como se ele fizesse duas coisas ao mesmo tempo, tendo em vista que ele gastaria um tempo muito maior se ele fosse tomar o seu banho e aí depois, no outro dia, ele fosse lá lavar o box. Então a grande ideia desse capítulo é:
como podemos projetar a nossa vida onde é fácil fazer o que é certo e o que é melhor para nós, tendo em vista que o comportamento humano segue a lei do mínimo esforço. E chegamos no capítulo 13. Mais da metade do livro já foi lida, porque o livro tem 20 capítulos, e este capítulo se chama Como Parar de Procrastinar, usando a regra dos 2 minutos. Neste capítulo, ele evidencia que é muito mais fácil você continuar fazendo alguma coisa do que você começar a fazer alguma coisa do zero. Por isso, ele vai dizer que o estágio mais difícil da nossa atividade costuma ser começá-la, e que depois que nós enfim a encaramos e a começamos, ela tende a ficar mais fácil. Um exemplo que ele traz é que quando ele coloca a roupa de ir à academia, é muito mais provável que ele vá à academia do que ele desista de ir. Porque ele ir à academia é uma continuidade da atividade que ele estava fazendo, ou seja, ele colocou a roupa para ir e agora ele vai. E ele não ir à academia não significa apenas ter que romper essa atividade, mas ter que começar outra, que é tirar a roupa da academia, colocar uma nova roupa para ficar em casa, enfim. Ele diz que você tem que ter esse primeiro passo, que geralmente é algo pequeno, mas que te induz a fazer algo que seja grande. Então, para algumas pessoas vai ser colocar a roupa de fazer seus exercícios, para outras vai ser chamar o Uber, que vai levá-la até lá e assim por diante. E você tem que localizar qual é o estímulo que vai te levar a concretizar o teu determinado hábito para torná-lo mais automático. Por isso, ele vai dizer que um hábito pode ser reduzido em 2 minutos, que são esses minutos iniciais. Ele nos diz que momentos decisivos definem as opções disponíveis para o seu eu futuro. Então, pensando em tudo isso, em vez de você pensar que você vai ler toda noite antes de dormir, você vai dizer, vou ler uma página antes de dormir. Só que lembre-se de 2 coisas. O mais difícil é começar, e a tendência é você continuar. Então, esse ler só uma página que você disse que você faria, torna-se uma enganação que você fez ao seu próprio cérebro, porque você vai ler aquela página e de repente, já estou aqui, vou ler mais uma. E assim vai lendo mais. Fazer 30 minutos de yoga se torna, vou pegar o meu tapete de yoga. Ou seja, você não tem que pensar na atividade inteira que você vai desempenhar, mas naquele primeiro passo, naquela coisa que você vai fazer nesses 2 minutos iniciais. Estudar para a aula se torna, vou abrir as minhas anotações. Então você realmente vai driblando o seu cérebro. E ao mesmo tempo, ele nos diz que por mais que você siga aquela ideia de realmente abrir o livro e ler apenas uma página, pode parecer pouco, mas isso não consiste apenas na leitura de uma página, consiste na consolidação do teu hábito da leitura. Os hábitos podem ser concluídos em poucos segundos, mas continuam a afetar o seu comportamento por minutos ou horas depois. E ele já começa o próximo capítulo, que é o capítulo 14, como tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus impossíveis, de uma forma que eu gostei bastante, porque ele traz uma pequena anedota do contexto de produção de um grande clássico da literatura, O Corcunda de Notre Dame. O seu autor, o francês Victor Hugo, segundo James Clear nos conta aqui, era um belo de um procrastinador. Então ele tinha que entregar um livro para a editora, mas ele ficava saindo, festando, passeando, recebendo visitas e tudo mais, e não se concentrava em escrever aquele livro. Aí um dia ele manda esconderem as suas roupas e deixarem somente uma roupa velha para ele usar em casa. E com isso ele não sai, porque ele não tinha suas roupas ali, também não recebe visitas. E aí ele se tranca no quarto, se concentra em escrever e escreve O Corcunda de Notre Dame. E se antes nós tínhamos lido aqui no livro a ideia de facilitar os nossos bons hábitos, agora, portanto, ele vai nos mostrar que dificultar os nossos hábitos ruins pode ser ainda mais potente. E nesse capítulo ele também vai falar bastante sobre automatizar a nossa vida. Pensando isso, é claro, por meio da tecnologia. Pois claramente isso vai fazer com que nós tenhamos mais energia para outras coisas, tendo em vista que estamos gastando menos energia em algumas. E no capítulo 15, a regra essencial da mudança de comportamento, o James Clear vai tecer alguns comentários sobre aquilo que ele chama de quarta lei da consolidação de um hábito, que é torná-lo satisfatório. Ele vai nos dizer que para que nós consigamos consolidar um hábito, ele tem que nos dar essa sensação
sensação de que ele é bem-sucedido e de que você é bem-sucedido com ele. Só que o problema é que muitos hábitos só lhe trarão essa sensação a longo prazo. Então, há essa problemática de que os custos dos bons hábitos estão no presente e os lucros, as recompensas, estão lá no futuro. E o cérebro é acostumado com as recompensas imediatas. E, na verdade, as coisas que costumam nos dar recompensas imediatas são os hábitos ruins. O primeiro passo para driblarmos essa situação, é claro, é termos consciência dela. É ter esse entendimento de onde, de como você está errando. E aí ele vai apresentar algumas ideias para driblar o cérebro nesse sentido da recompensa, para que você consiga alguma recompensa do seu hábito, mesmo que ela não seja aquela recompensa final, que ele traga uma pequena satisfação. Ele traz um exemplo aqui que eu achei bem curioso, de um casal que queria fazer uma viagem para o exterior, mas eles gastavam muito. E aí a solução que esse casal encontrou foi que a cada vez que eles economizassem de alguma forma, por exemplo, que eles estivessem com vontade de jantar fora e que eles não fossem, esse dinheiro que eles iriam gastar, eles colocariam em uma poupança. E aí, qual seria a recompensa imediata desse hábito deles? Seria ver o valor da poupança aumentando, por mais que o dinheiro estivesse vindo do próprio bolso deles. Seria uma recompensa, seria aquela sensação de que, nossa, conseguimos vencer esse desafio de agora, o dinheiro está aumentando. Então é uma ilusão, mas é uma ilusão positiva. No capítulo 16, como manter os bons hábitos todos os dias, ele vai falar bastante da ideia de rastrear os seus hábitos. Pessoas diferentes podem trabalhar com essa ideia de maneiras diferentes, mas ela consiste basicamente na medição visual. Como assim? Ele traz um exemplo bem legal de um cara que colocava todos os dias no seu escritório duas caixinhas, uma caixinha vazia e uma caixinha cheia de clips. À medida que ele ia cumprindo as suas tarefas do dia, ele transferia um clipe da caixinha cheia de clipes para a caixinha vazia. E no fim do dia, se ele tivesse feito várias coisas, a caixinha não estaria mais vazia, mas sim cheia de clipes. Ou seja, ele teria visto, de alguma maneira, o seu progresso, acompanhado. Eu tenho um método parecido com esse e eu fiquei bastante feliz de ver que essa é uma boa ideia, segundo o livro, porque era algo que eu já fazia. Todo início de mês eu costumo ver ali se eu vou ter muitos compromissos ou não, para que eu possa definir qual seria uma meta de estudo dentro das possibilidades. E aí eu defino, vou estudar um número X de horas. Aí eu faço no meu caderno algumas bolinhas em um determinado espaço. Cada bolinha corresponde a uma hora. E essa bolinha, ela tem um contorno preto, mas por dentro ela é vazia. E cada vez que eu completar uma hora de estudo, eu vou lá e pinto uma dessas bolinhas. Esse é o meu rastreador de hábitos. O cara do primeiro exemplo do livro tinha como rastreador de hábitos os seus clips. O James Clear vai mostrar que outras formas, por exemplo, quem marca um X ali nos dias do seu calendário em que conseguiu concretizar o seu objetivo principal do mês e assim por diante. E é claro que a ideia é que você não quebre a corrente, ou seja, que você mantenha os seus hábitos ali e vá fazendo um pouco todo dia e possa acompanhar o progresso, possa ver esse pouco a cada dia se tornar algo grande, algo mais significativo. Mas também é importante entender que você não vai conseguir manter o mesmo padrão de qualidade para todos os dias. E por que é interessante entender isso? Porque a ação mais pertinente aqui é continuar, é criar essa rotina. E esse ato de ver o seu progresso, ele funciona como uma recompensa imediata. O teu foco para de ser ali no objeto final e passa a ser no processo, que é extremamente importante para a conquista, para o alcance de uma meta. Vou dar um exemplo bem próximo do nosso dia a dia. Quem aí já não fez o Duolingo? O objetivo geral nosso ali no Duolingo é aprender um novo idioma. Mas isso é a longo prazo. Diariamente, nós estamos ali muito preocupados em não perder a nossa ofensiva, que é a sequência. Porque se você faz todo dia ali a sua atividade no Duolingo, ele vai marcando lá o número de dias que você já fez com o foguinho. Aí se você pula um dia, ele já coloca um gelo que quebra aquela sequência e que te dá uma sensação de desânimo. Por outro lado, se você só mantém a sequência, é animador ver que você está progredindo, porque isso de alguma forma significa que você está chegando próximo ao seu objetivo final, que é aprender um novo idioma. E
além de tudo isso, ele também diz que isso é uma forma de sermos honestos com nós mesmos, porque às vezes nós temos uma sensação de que estamos fazendo muitas coisas, mas na verdade não estamos. E aí o rastreador de hábitos vai nos permitir ter essa visão. Vou ler aqui um trecho do livro em que ele sintetiza a ideia desse capítulo. A forma mais eficaz de motivação é o progresso. Quando identificamos um sinal de que estamos avançando, ficamos mais motivados a continuar nesse caminho. Assim, o rastreamento de hábitos tem um efeito viciante na motivação. Cada pequena vitória alimenta seu desejo. No capítulo 17, como um parceiro de responsabilidade pode mudar o jogo, James Clear vai começar uma nova ideia falando da importância da eficácia da inversão da quarta lei de mudanças de hábitos. Para quem não se lembra, a quarta lei era basicamente tornar um hábito bom satisfatório. Logo, a inversão dessa ideia vai ser tornar um hábito ruim insatisfatório. E ele vai dizer que essa prática vai ter uma eficácia tão importante quanto a da quarta lei. Ele vai sugerir que façamos isso pensando em dois pilares. O primeiro, um contrato de hábitos. E o segundo, de ter um parceiro ou uma parceira, ou até mesmo mais de um, para compartilhar essa responsabilidade. Ele traz, como sempre, vários exemplos para explicar melhor as suas ideias, e um que me chamou a atenção foi de um cara que queria emagrecer. E então ele fez um contrato com o seu treinador e com a sua esposa. Ele se comprometeu lá a correr quase todo dia, a pesar seus alimentos, a registrar num diário, e caso ele não fizesse isso, ele teria que dar não sei quantos dólares para sua esposa, não sei quantos dólares para o seu treinador, e eles realmente fizeram um contrato em forma de documento, assinaram, foi super sério. Percebam que ele queria emagrecer, mas ele não prometeu no contrato que ele iria emagrecer. Isso porque a ideia não é que você se comprometa com o seu objetivo final, isso é muito distante, isso é muito a longo prazo, mas que você se comprometa com o seu processo. Se ele só se comprometesse com esse objetivo final, no caso dele emagrecer, seria algo muito subjetivo, como ele chegaria lá. Mas quando ele se compromete com passos que já são comprovados, que o levam a esse objetivo final, fica muito mais fácil. O capítulo 18 já tem um título um pouco polêmico: A Verdade sobre o Talento, quando os genes importam. A essência desse capítulo é dizer que o segredo para maximizar as suas chances de sucesso é escolher o campo de competição certo para você. Ele dá exemplos de atletas de alta performance no seu esporte, mas que caso fossem direcionados a outros esportes, iriam provavelmente não se dar tão bem assim devido às suas características físicas. Em outras palavras, nós nascemos sim com mais predisposição para algumas atividades do que outras. É claro que isso pode te dar uma vantagem, mas só vai ser uma vantagem realmente verdadeira se você trabalhar com essas habilidades e antes disso souber identificá-las. Também não é legal você ver isso como uma prisão, que você nasceu com certa habilidade, então você tem que fazer aquilo. Tudo trata-se de equilíbrio, escolher algo que você gosta, mas que também você seja bom naquilo. E a vida nos permite várias possibilidades. Nesse sentido, você não pode considerar apenas aquilo que é mais popular, apenas aquilo que dá mais dinheiro, mas também aquilo que você consegue desempenhar melhor, que as suas características se encaixam melhor. O capítulo 19 também tem um título bastante diferente: A Regra de Cachinhos Dourados, Motivação na Vida e no Trabalho. Não sei se vocês se lembram muito bem da história da Cachinhos Dourados, mas basicamente ela chegava na casa dos ursos e aí um prato era muito grande e um era muito pequeno, mas havia um médio que era perfeito para ela. Pois bem, aqui nas palavras de James Clear, a regra de Cachinhos Dourados afirma que os humanos experimentam a motivação máxima quando trabalham em tarefas que estão bem no limite de suas habilidades, não muito difíceis, não muito fáceis, na medida. Se é muito fácil, você cai no tédio, e se é muito difícil, você cai no desânimo. E no capítulo 20 é até um pouco curioso, porque depois de ele te mostrar todos os lados incrivelmente positivos da criação de hábitos, ele vai te mostrar, enfim, um negativo. Então o capítulo 20 se chama O Lado Negativo de Criar Bons
bons hábitos? Em primeiro lugar, ele nos fala que quando um hábito fica muito automático, e ele fica automático porque nós o praticamos muito, a tendência é que nós não pensemos mais muito sobre ele, que ele se torne um pouco irracional. Nas palavras do autor, você presume que está melhorando porque está ganhando experiência. Na realidade, está apenas reforçando o que já tem, não as aprimorando. Portanto, quando você tiver esse hábito já consolidado, já se tornar algo que você perceba que está fazendo aquilo sem pensar muito, isso significa que chegou o momento de você agregar uma dose de dificuldade a esse hábito, ou de repente agregar um hábito novo a ele. Porque você precisa ver cada hábito consolidado não como um fim, mas como uma porta que se abre para o avanço, para criar mais hábitos depois daquele. Por isso que quando nós falamos de livros como Hábitos Atômicos, das ideias que esses livros trazem, nós falamos de desenvolvimento, porque é um processo, não é uma receita que vai ter começo, meio e fim. E eu acho que podemos tirar 3 grandes aprendizados no meio de todos esses. Em primeiro lugar, essa ideia de que temos que estar em constante desenvolvimento, claro que não de uma forma acelerada, maluca, para que isso não deixe de ser saudável, mas é interessante que tenhamos esse processo em mente para não cairmos na conformidade e na mediocridade. O segundo grande ensinamento, eu diria que foi a reflexão sobre os hábitos, colocando literalmente no papel, escrevendo, pensando aquilo visualmente, e não apenas de uma maneira subjetiva. E a terceira, não se apegar tanto a apenas uma coisa, porque conforme nós vimos, nós podemos melhorar bastante se buscarmos diversas formas de melhoria. E é isso por hoje, sei que o vídeo ficou super longo, então se você ficou até aqui, conte-me nos comentários para eu saber, e vejo vocês no próximo vídeo.